Salve, salve moçada! Aqui é o professor Dalisson Barros de Geografia e na aula de hoje nós iremos abordar a estrutura interna da Terra. Como vocês podem observar na imagem, o planeta Terra ele se divide em 3 camadas. Nós temos aí de cima para baixo a primeira camada, a crosta terrestre, a segunda camada, o manto, e a terceira camada, o núcleo. Todavia, temos que entender que essas camadas apresentam características totalmente diferentes. Por exemplo, a primeira camada, a crosta terrestre, ela está dividida em crosta continental e crosta oceânica. Essa crosta terrestre, ela não é o quê? Uniforme. Ou seja, não é homogênea. Nesse sentido, se observarmos, por exemplo, a crosta continental, ela varia de 30 a 70 km de espessura, enquanto que a crosta oceânica, ela vai de 5 a 10 km de espessura. É interessante que você entenda que, quando falamos da crosta continental, estamos justamente falando das partes emersas. Quando falamos da crosta oceânica, estamos falando das partes submersas. Essa crosta terrestre, que se divide em continental e oceânica, ela encontra-se fragmentada nas chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas. Daí você prestar atenção e entender que na tua prova do Enem, quando fala-se de crosta terrestre, essa crosta ela pode ser também denominada de litosfera. Daí o nome placas tectônicas ou placas litosféricas. Fique atento. Em relação à camada que está abaixo da crosta, o manto, ele se divide em manto superior e manto inferior. No manto superior, que é constituído de magma, nós temos a chamada astenosfera. E é na astenosfera que encontram-se as chamadas correntes de convecção do manto. O que significa dizer que é nessa área onde o magma vai fazer movimentos circulares e esses movimentos eles são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas que flutuam sob o magma. Em relação ao núcleo, ele se divide em núcleo externo, que é um composto líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Em relação ao volume da Terra, nós temos que entender que a crosta terrestre ela corresponde a apenas 1% de todo o volume da Terra, enquanto que o manto corresponde a 83%. Já o núcleo corresponde a 16%. Nesse sentido, nós temos que a camada mais fina, mais superficial da Terra é a crosta, enquanto que a camada mais espessa é o manto. É interessante que você também preste atenção no seguinte: a crosta terrestre, que eu também denominei de litosfera, ela pode vir com a seguinte sigla: SiAl. Si de sílica, Al de alumínio. Significa dizer que a maior parte da composição dessa camada é de sílica e alumínio. Já o manto pode vir com a seguinte sigla: SiMa. Si de sílica, Ma de magnésio. Enquanto que o núcleo ele pode ser denominado de Ni. Ni de níquel, Fe de ferro. Com isso, nós encerramos a parte que fala sobre a estrutura interna da Terra. Na próxima aula, estaremos abordando os tipos de rochas,
Não deixem de nos seguir, tanto no Instagram quanto no YouTube. Eu vou deixar aqui o link que diz @geografia com Dalisson Barros para o Instagram, e no caso do YouTube basta você procurar Geografia com Dalisson Barros. Até lá, espero por vocês e um forte abraço.